chamo Vanessa e sou mãe do Arthur, que foi diagnosticado dentro do transtorno do espectro autista. Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu vou tentar ser o mais breve possível porque a história é longa. E o Arthur vinha se desenvolvendo, né, como toda criança. Cada mês assim ele tinha uma coisa diferente, né, fazia algo diferente. Estava dentro daquele acompanhamento esperado, né? Um pouquinho antes do Arthur completar 1 ano de idade, a gente resolveu fazer um bolinho pra ele, né? Uma festinha simples, só pra gente mesmo da família. E aí a gente ficou ensinando parabéns a ele, né? Pra ver se ele batia o parabéns no dia do aniversário. E ele vinha batendo palma, né? Bonitinho e tal. Isso, ele faz aniversário em junho. Abril, mais ou menos, ele tava legal, batendo palma e tal, espertinho e tudo mais. Aí, quando foi chegando assim próximo do aniversário dele, a gente percebeu, quer dizer, eu percebi que ele, assim, não tava mais batendo muito palma. Tava batendo bem pouco. E comentei isso com a minha mãe. Mas até então, né, pra gente, normal, né, coisa de criança. Então, quando foi em junho, foi o aniversário do Arthur, né? E como de esperado, ele não bateu palma no parabéns, não bateu. E eu fiquei um pouco alerta porque o Arthur já estava fazendo 1 ano e ele ainda não estava andando. Porque eu lembro que o sobrinho do meu esposo, com 11 meses de idade, inclusive eles fazem aniversário no mesmo dia 3/6, eu lembro, porque ele é o mais novo da casa, eu lembro que ele com 11 meses ele já estava andando sozinho. Aí eu fiquei meio assim, né? Mas até então, falei assim, vamos aguardar mais um pouco porque tá dentro do esperado. Mas quando foi com 1 ano e 1 mês, graças a Deus, o Arthur andou. Aí minha cunhada Tainá, que é a esposa do meu irmão, perguntou assim pra mim, já quando ele completou 1 ano, Vanessa, o Arthur ele já fala alguma coisa? Eu falei assim, não, Tainá, o Arthur não fala nada. Nem mamãe, nem mamá, nem dá. Eu falei assim, não fala nada não. Ele também não dava tchau, ele não apontava para as coisas que ele queria. Eu passei a observar mais o Arthur, não só em relação à fala, que não tinha na verdade, né? Mas passei a olhar como é que era o comportamento dele. E a gente percebeu que nesse que ele fez 1 ano, pro outro mês, né, de junho para julho, o Arthur, ele passou a não atender quando a gente chamava ele pelo nome. Se ele estava brincando, entretido, ou o que quer que fosse, ou até não fazendo nada, a gente chamava Arthur. Ele, quando tinha meses, na hora ele olhava. Eu falei assim, Júnior, é estranho, não sei se você já percebeu, chama o Arthur. Aí a gente começou a testar sobre isso, né? Chama o Arthur, a gente não tá... O Arthur a gente chama agora, tá estranho, ele não tá prestando muita atenção. E também o Arthur já tá com 1 ano, quase 1 mês, não fala nada, né? Aí ele falou assim... eu acho que isso aí não tem nada a ver não, o Arthur ainda é muito bebezinho. E nisso, começaram outras coisas a acontecerem de estranhas e diferentes. Tipo, meu esposo chegava do trabalho e ia pra beijar e abraçar o Arthur e ele não correspondia mais. E ele não queria ser abraçado e ele começava a chorar muito e ficar muito irritado, querendo sair do colo dele. E um belo dia eu observei o Arthur sentado no chão, brincando com um carrinho. E ele estava com uma mania muito grande de virar o carrinho para cima e ficar rodando a rodinha e olhando incansavelmente. Ele pegava o carrinho, fazia assim, depois virava e ficava na roda, e olhando aquela roda, e olhando, e olhando, e olhando. Ficamos muito preocupados. E aí foi quando eu falei, Júnior, nós vamos marcar um neuropediatra. Numa semana eu marquei uma neuropediatra, e na outra semana eu marquei
essa pediatra do desenvolvimento, né? Aí chegou, né, o dia da neuropediatra. Aí nós fomos, pegamos o Arthur, foi eu e meu esposo e Arthur. Gente, chegamos lá, explicamos toda a situação que a gente estava observando no comportamento do Arthur. O Arthur estava com 1 ano e 2 meses quando nós fomos na neuropediatra pela primeira vez. Olha, chegando lá, meu pai amado, eu fiquei assim, pior do que eu tava. Não que eu quisesse que ela me afirmasse naquele momento que o Arthur tinha autismo, até porque ele estava bem novo. Embora, tem como sim, um bom médico que entenda do assunto, tem que ser um médico que entenda de autismo, não basta ser um neuropediatra, ele tem que entender. Mas ela falou assim pra mim: olha, pelo que eu estou vendo aqui, ele com o pai, eu não estou vendo nada demais. Cada criança tem um tempo. Uma neuropediatra me falou isso, hein, gente? Ele é menino demora mais a falar. O que eu acho que você deve fazer, bem grosseiramente, sabe, com a gente, você tem que colocar ele numa escolinha, você tem que colocar ele numa natação, para poder estar desenvolvendo, para poder ter horários de dormir, de acordar. E não precisa se preocupar, porque só daqui, quando ele tiver com uns 2 anos, 2 anos e meio, é que é para você se preocupar. Porque eu não tenho como chegar agora para você e falar, ó, o seu filho tem autismo. Não tenho. Não estou vendo nada demais nele. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Quando foi na outra semana, nós tínhamos a pediatra do desenvolvimento marcada e fomos. E tá, começamos a conversar. Ficamos em média 1 hora e 20 minutos de consulta, gente. E no final ela falou assim: olha, o Arthur só tá com 1 ano e 2 meses, ele é bem bebê ainda, né? E o que eu quero que vocês façam é o seguinte: eu vou dar, ela indicou uma fono, quero que vocês coloquem ele numa fono, pra ver, porque ela vai estimular ele e vai ver, além da estimulação, como que tá sendo o comportamento dele. Ela falou assim: eu não tenho como fazer laudo agora, porém, o Arthur tem muitas características de uma criança que está dentro do espectro autista. Começamos então as sessões de fono com ele. Estamos na pediatra do desenvolvimento. E a fono está me informando que houve algumas pequenas evoluções, mas bem pequenas mesmo. Aí ela falou assim: acredito eu que a fala vindo, muita coisa suma daqui, né? Muitas coisas ainda, muitos comportamentos deixem de existir. E vamos lá, vamos continuar com a fono. Continuamos com a fono. E aí nós estávamos assim muito ansiosos, né? Porque eu falei assim: meu Deus, mas quantos meses que a gente vai ficar fazendo só fono? E não é possível, porque eu já ouvi falar que tem crianças com meses, antes de 1 ano, já se consegue identificar que tem autismo e nada. E o Arthur já tá passando, o tempo tá correndo e a gente já tava por dentro de que quanto mais cedo a gente estimulasse ele, né? Melhor seriam os resultados. Antes dos 3 anos é o tempo ideal para estar estimulando, para começar a estimular a criança, para que ela consiga um desenvolvimento com sucesso, né? E aí falei assim, a gente vai ter que procurar um outro neuro. Vamos procurar um outro neuro então, porque eu não aguento mais esse negócio de ficar só na fono, vai ficar na fono até quando, né? E começamos a busca por um neuro, né? E um belo dia eu vi falando sobre a doutora Tânia Saad, que ela é lá do Catete, mas ela atende na Barra também. Aí eu falei pro meu marido: nós vamos marcar e nós vamos nessa doutora Tânia, porque a gente quer saber o que tá acontecendo, né? Porque eu não tô aguentando mais. A primeira vez que nós fomos na neuropediatra, Arthur tava com 1 ano e 2 meses. E nesse tempo todo que ele ficou fazendo só fono, quando nós fomos ver, o Arthur já estava com 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. Então eu falei pro meu marido: já passou muito tempo para ficar só na fono, não estamos vendo tanto resultado assim.
e precisamos saber se realmente ele é ou não é, porque se ele for, ele vai ter que, além de fono, fazer outras terapias que são muito importantes, né? Nós conseguimos, né, marcar com a doutora Tônia, lá no Catete, perto ali do Flamengo, uma consulta para o Arthur. Isso foi já em maio de 2019, ano passado. E aí lá vai questionário, perguntas e perguntas e perguntas, e comportamentos, e pipipi, papapá. E tá o Arthur de um lado pro outro, que nessa época ele já ficava de um lado pro outro correndo muito. E ela falou assim, o Arthur, se fosse apenas um atraso na fala, embora ele já vá completar 2 anos, e com 2 anos, né, gente, para vocês que de repente não sabem, uma criança com 2 anos, ela já forma pequenas frases, né? Ela tem mais de 50 palavras no seu vocabulário e ela já forma frases, mamãe eu quero, mamãe me dá. Ela não fala só palavras soltas. Então ela falou assim, se fosse apenas um atraso na fala, eu não diria que é autismo. Porém, o Arthur tem muitas características que estão dentro do espectro e ele, sim, ele tem autismo, né? Ele tem autismo e o que ele precisa agora é entrar nas terapias, aí encaminhou para fono, terapia ocupacional e para o psicólogo e falou, e logo que vocês puderem, coloque também na escola, porque ele precisa ter contato com crianças da idade dele, que façam as coisas e ele perceba que ele precisa fazer assim como essas crianças. Além das características que eu falei sobre o Arthur não atender quando a gente chamava ele pelo nome, não querer ser abraçado, não brincar da maneira correta com o carro, né? Que ele virava sempre de cabeça para baixo e rodava a roda e ficava muito fissurado naquilo. Assim, tudo que era de girar chamava muita atenção do Arthur. Sempre chamou, ainda chama, né? Ele gosta muito de coisas, ele gosta muito de bola. Tudo que tem assim alguma coisa que fica rodando, ele presta muita atenção. Isso aí chama muita atenção, deixa ele muito vidrado. E ele também, assim, tem coisas, gente, que tu pensa que é tão natural da idade da criança, que se você não for assim bem rigoroso na sua observação, você vai deixar passar batido. Por quê? O Arthur adora rodar, fica rodando, 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 deixa ele roda, roda, roda. E tipo, eu lembro que quando eu era criança, eu adorava ficar rodando, que depois quando a gente parava a gente ficava tonto, queria andar e não conseguia, né? Quem nunca? Eu duvido que não tenha uma criança que tenha feito isso, né? E ele andava muito na ponta dos pés também. Andava muito na ponta dos pés, agora ele parou. Outra coisa também que o Arthur anteriormente não fazia na verdade, né? Era encarar a gente. Ele não olhava pro rosto da gente de jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente olhava, encarava ele sempre desviando o olhar da gente, sempre. Agora não, agora ele tá maravilhoso, ele olha muito pra gente agora, né, depois das terapias, isso aí sim. Mas não fixava o olhar de jeito nenhum. Ele não tem assim muita estereotipia não, então quem não tá com ele no dia a dia não percebe não, a não ser que já entenda muito do assunto e ficar observando, aí vai perceber. Mas ele também, às vezes, quando tá muito eufórico, ele balança assim um pouquinho de um lado pro outro em pé. Antes eu achava que ele tava brincando de dançar quando via os desenhos, mas não era. Não era, já era uma característica, né, que tinha a ver de estar dentro do espectro. Eu não sei se eu cheguei a falar, o diagnóstico do Arthur veio quando ele estava com 1 ano e 11 meses. Faltando 1 mês para ele completar 2 anos de idade, foi quando nós fomos na doutora Tânia e ela fez a confirmação,
do diagnóstico do Arthur. Aí ela foi, passou vários exames, né? Ressonância, eletroencefalo, hemograma e tudo para poder ver se estava funcionando normalmente o cérebro dele, porque ela deixou claro, e isso a gente já sabia, a gente sabe que nenhum exame desse vai comprovar, vai dizer, ó, ele tem autismo, não é dessa maneira que é avaliado, né? Não é através de nenhum exame. O exame serve apenas para poder ver se está tudo ok, se tem alguma coisinha diferente ali que chama atenção, né? Para algo assim, para ser mais observado, entendeu? Mas nenhum exame desses, eletroencefalo, ressonância, nada disso vai dizer se a criança tem autismo ou não. É apenas para verificar como que há o funcionamento físico da criança, se está tudo ok. Então, desde julho do ano passado, o Arthur começou nas terapias. Fono, terapia ocupacional e o psicólogo. E desde então, de lá pra cá, ele teve muita coisa legal que aconteceu de lá pra cá, muitas evoluções, né? Bom, aí você deve estar perguntando assim, o Arthur tá falando muito, como é que tá essa parte do Arthur? Não, o Arthur ainda não faz comunicação verbal com a gente de nada, né? Sendo que antigamente o Arthur nem apontar, ele apontava. Ele levava a gente até onde ele queria e subia assim a mão da gente, assim, ó. Tipo, é aquilo ali que eu quero. E a gente ficava sem entender e ficava tentando adivinhar. É água? É biscoito? É o que, Arthur? Mas ele nem o dedinho, ele apontava nada. Então, era bem complicado. Esqueci até de falar. Ele, na hora da brincadeira, se ele estivesse brincando com alguma coisa que não tivesse ao alcance dele, ele ficava tentando sozinho pegar aquilo, resolver fazer e não chamava a gente para ajudar de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum, ele queria resolver do jeito dele. Aí ele não conseguia, o que ele fazia? Ficava irritado, deixava aquilo ali de lado e aí procurava uma outra coisa para fazer. Entendeu? Então, desde julho, o Arthur tá nas terapias que foram solicitadas pela neuropediatra e ele tem tido evoluções boas, apesar da fala, né, não existir ainda. E desde dezembro, quando foi em dezembro, o Arthur tava com 2 anos e meio já. Foi quando ele começou a apontar para as coisas que ele queria. E de dezembro pra cá, eu percebi que ele teve assim... Tem muitas coisas que ele tá fazendo agora, que é uma coisa que ele não fazia. Tá imitando, tudo que ele vê, ele imita, né? Claro que o Arthur, ele é assim, ele faz, mas não é assim... Se a gente ficar insistindo, faz Arthur, ele não faz. Ele para, ele trava, não sei se ele fica com vergonha, eu não sei o que é assim, que de repente passa na cabecinha dele. Mas assim, eu canso de ficar escondida olhando ele, vendo desenho. E ele vai e começa a dançar, imitar os bonecos e é muito engraçado. Mas assim, é maravilhoso ver isso, essa evolução, porque a gente sabe que é muito difícil, né? Uma pequena coisinha, é como se fosse uma coisa assim muito grandona, sabe? De bom. A gente pensa que, tipo, só porque ele apontou, mas poxa, ele não fazia nem isso. Ele levava a minha mão e ficava puxando pra mim tentar entender o que ele queria. E hoje ele já aponta, hoje ele tá começando a dar tchau. O tchau dele não é ainda assim não, ele faz um negócio assim com a mão, mas a gente sabe que é tchau, mas aí eu vou lá, pego a minha mão na dele e faço assim para poder ele saber que com a mãozinha aberta para poder dar tchau. Já tá batendo palma, coisa que ele não fazia, tá batendo palma, tá imitando bastante coisa, ele vê os desenhos dançando os bonequinhos, ele já tá entendendo o que é mão pra cima, mão pra frente,
pé, levanta o pé, agachar, essas coisas assim, ele tá entendendo bastante coisa e tá imitando muito, muito mesmo. E quando foi agora em fevereiro, começaram as aulas e a gente matriculou ele, né, na escolinha, no maternal, e ele tá amando. Ele nem chorou, ele foi embora, entrou na sala e ficou, sabe? E tá sendo muito bom para ele a escola também, porque tem crianças na idade dele, para ele poder estar interagindo, né, brincando. E isso é maravilhoso, isso cria uma rotina para ele também, de acordar, tomar café, faz o deverzinho, toma um banho, almoça, vai para a escola, volta. Então isso é legal, muito legal mesmo. E ele tá ficando super esperto. Ele tá vendo uns desenhos que é de A, E, I, O, U. Ele já tá começando a falar o A, E, I, O, U. Ele já tá reconhecendo o que é o A, o que é o E, o I, o O, o U. Ele tá começando a contar agora nos dedinhos os números. Ele tá entendendo o que é sim, o que é não, ou então assim, isso aí também ele já tá entendendo. Então, a terapia sim ajuda muita coisa. Depois eu vou falar sobre cada terapia no outro vídeo para poder não ficar muito extenso também, cansativo. Vou falar sobre as terapias que ele está fazendo, o que cada uma estimula ele. Vou estar dando algumas dicas bem legaisinhas que a gente recebe. Então, pessoal, o que eu estava falando, o importante é que além das terapias que o seu filho vai estar fazendo uma vez por semana ou duas, não sei, dependendo das condições e do que a gente consegue, né, de melhor, você tem que dar continuidade nesse trabalho em casa, que, como eu falei no primeiro vídeo, é um trabalho de formiguinha, né? E para finalizar, porque eu já falei muito hoje, bom, eu espero até que vocês tenham gostado, embora eu tenha falado bastante, mas é um assunto que, assim, é extenso, porque a gente conta detalhes e coisas que eu sei que você está precisando saber, algum comportamento, né, que a criança tem, para saber se às vezes o seu tem ou se não tem, porque é aquilo também. Não tem nenhum deles igualzinho que façam sempre as mesmas coisas. Às vezes o meu vai ficar irritado com uma coisa, com outra, vai gostar disso, vai gostar daquilo, mas o seu não, já é uma outra característica. Cada um tem a sua característica diferente, alguns pontos em comuns e outros não. Então, por isso que eu te aconselho a procurar um bom especialista, uma pessoa mesmo entendida do assunto, para que todas as suas dúvidas sejam sanadas, né? Qualquer coisa possa ser descartada, ou se não, se for, né, ele vai estar dizendo, sim, tem autismo, vamos lá, vamos começar o tratamento. Então, o que eu quero dizer para você agora, papai, mamãe, se você tem algum amigo que tenha um filho ou algum sobrinho, o que for. Não é fácil. É um trabalho, assim, é bem trabalhoso mesmo, dia a dia. Não é fácil. Eu sei que tem dias que são muito difíceis, porque às vezes a criança está um pouco mais agitada, mais irritada. E aí você às vezes também não tá num dia legal e junta tudo e dá uma confusão danada. Mas eu vou dizer pra vocês o seguinte: se vocês hoje têm um filho especial com autismo, saibam que se vocês foram escolhidos para cuidar dessa criança, é porque você tem condição. Porque Deus vê em você essa condição de poder cuidar. Então, abrace essa causa e tente fazer da melhor maneira possível, apesar de toda a dificuldade. Corra atrás mesmo de tudo que ele tiver direito, faça valer tudo o que ele tiver direito, esteja inteirado do assunto, estude, busque, que assim, são muitas informações, são muitas coisas, são muitas dúvidas realmente. Eu ainda tenho muitas dúvidas, tem muitas coisas que me deixam com a pulga mesmo atrás da orelha, mas a gente tem que buscar
e tentar a cada dia ajudar mais, porque eles têm que ser mesmo estimulados para poder ganharem força e vou falar, e surpreender a gente com o seu desenvolvimento. Eles vão surpreender. Então, o que eu quero deixar para você hoje é: não desista. Vai ser difícil, mas vai dar tudo certo sim, porque juntos nós somos fortes, certo? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber em primeira mão, né? Toda vez que já tiver uma novidade, tiver um vídeo novo, curta, compartilhe com seus amigos, com pessoas que você saiba que estão precisando ouvir e serem ajudados. Deixem aqui embaixo as perguntinhas de vocês. Se for alguma coisa que eu souber, eu vou responder. Se eu não souber e precisar, de repente, que algum terapeuta que o Arthur tá fazendo puder responder, eu trago essa resposta para vocês, entendeu? Mas não esqueçam, deixem suas perguntas, digam o que vocês estão achando do canal, se tá legal, se não tá, o que tem que melhorar, porque é assim que a gente vai adiante. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!